Olá, queridas, graça e paz. Meu nome é Elis de Lacerda. Estou aqui gravando mais um conteúdo para vocês no nosso canal SPM Só para Mulheres. Quero começar esse vídeo pedindo para que vocês deixem seu like, para que você também deixe um comentário, para que o YouTube impulsione os meus vídeos e entenda que aquilo que eu tenho ministrado faz bem para mim, faz bem para vocês. E principalmente, queridas, que vocês se inscrevam no canal para que vocês estejam recebendo a notificação dos próximos vídeos. Nesse canal eu falo para mulheres, nós já falamos sobre fé, nós já falamos sobre perdão e hoje nós vamos tratar sobre arrependimento e remorso. Amém, queridas? Nós damos aqui alguns testemunhos falando sobre a nossa vida. O nosso testemunho pode até te impulsionar, te dar um gás. Mas sabe, queridas, nós baseamos a nossa vida na palavra. Então, fique com a palavra. Fique com aquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito, porque é isso que eu faço. Você tem uma intimidade com o Senhor, você vai viver experiências com o Senhor, que é só entre você e Ele. Mas a palavra é a base, é o fundamento para que nós possamos estar aí navegando nessa vida cristã, amando o nosso Senhor e dando o nosso melhor para Ele, amém? Isso que eu estou fazendo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, sobre remorso, o que é uma coisa, o que é outra. Vou dar alguma base para vocês. Hoje eu vou falar sobre Judas e vou falar sobre Pedro. Quero ressaltar que eu digo que eu gosto muito da ousadia de Pedro. Pedro, ele é ousado. Ele foi um homem, um discípulo muito ousado, porque ele tinha coragem de perguntar as coisas para Jesus. Ele tinha coragem de dizer, se é tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Ele colocava à prova aquilo que ele queria saber e entender em Deus. E eu confesso que eu me inspiro em Pedro, né? Em muitas coisas. Pedro, ele era ousado, corajoso. Enfim, queridas. Eu quero falar um pouquinho sobre Judas. Você já conhece a história. Judas, ele traiu Jesus por algumas míseras moedas de prata, né? Ele traiu Jesus com um beijo, sinalizando para aqueles homens que queriam matar Jesus quem era Jesus. Mas Judas, a palavra é bem clara quando diz que ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso, né? Ele teve um remorso tão grande que ele se suicidou. A Bíblia é bem clara sobre isso. Eu quero ler com vocês lá em Mateus 27:3. Vamos dar uma lidinha, pegar meu acessório, vocês sabem, né? Mais importante que o meu batom. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, tirando-se dali para o santuário, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, Judas, ele percebeu que o que ele tinha feito não era bom. Ele estava ali naquele momento crucificando Jesus, né? Sinalizando quem Jesus era, entregando Cristo para a própria morte. Mas os sacerdotes não se importaram com o que ele estava dizendo. E o remorso foi tão grande que ele devolveu as moedas, né? Ele atirou lá dentro e saindo dali ele foi se enforcar, ele foi se suicidar. Ou seja, Judas não se arrependeu do que ele tinha feito. Ele teve remorso. Por quê? Porque arrependimento é mudança de comportamento. Remorso não. Remorso é uma culpa. Eu sei que eu fiz algo de errado, mas eu permaneço fazendo as mesmas coisas. Eu vejo muitas ministrações a respeito da graça, a respeito da lei. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e graça é favor imerecido, ou seja, eu tenho um perdão disponível, não porque eu mereço, mas porque Cristo pagou o preço. Graça não é favor para pecar. Opa, eu tenho graça, eu vivo na graça e hoje eu posso me achegar diante do Senhor porque tenho perdão disponível. Não, queridos, pelo contrário, porque eu estou debaixo da graça
Eu me constranjo quando eu peco, quando eu erro diante do meu Senhor, né? E o remorso não. O remorso é uma culpa. Eu sei que eu fiz algo, mas eu não deixo de praticar aquilo que eu estou fazendo de errado. As pessoas dizem, ministram a respeito disso, que quando eu erro, eu não devo correr de Deus, mas eu devo correr para Deus. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Porém, quando eu estou em remorso, eu não quero orar, eu não quero congregar, porque afinal de contas eu fiz algo de errado. Quando na verdade existe um favor imerecido que me permite chegar diante do Senhor confiadamente e dizer: Pai, eu pequei contra ti, nisso, nisso e nisso. Porque hoje nós temos o Espírito Santo por dentro, queridas, e nós sabemos exatamente quando nós erramos, né? Dá aquele calafrio na barriga, dá falei besteira, falei bobagem. E eu posso chegar diante do Senhor e pedir perdão, me arrepender e voltar para a posição. Como eu preguei em outro vídeo, o fato de eu dormir no carro, numa garagem, não me transforma num carro. E o fato de eu ter pecado contra o Senhor não me transforma numa filha pecadora. Pelo contrário, eu posso chegar diante dele, pedir perdão, e a Bíblia diz que ele é fiel e justo para me perdoar. Então a gente já aprende aqui que remorso é uma culpa que não me deixa, né? E muitas das vezes, queridas, nós vamos precisar nos arrepender e nos perdoar a nós mesmas. Porque muitas das vezes nós estamos caindo e praticando as mesmas coisas, mas sabe, se você pedir ajuda ao Espírito Santo, aquele que é o seu consolador, aquele que é o seu ajudador e aquele que te convence do erro e do pecado, porque a Bíblia fala sobre isso, você vai conseguir sair dessa prática. E agora nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Jesus alertou a Pedro e disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele disse: não vou te negar, Senhor, vou morrer por ti. Só que Pedro, quando ele foi encurralado, ele negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus havia dito, a palavra dele não mente, e Pedro não ficou ligado. Vamos ver isso lá em Mateus 26? Lá em Mateus 26, 7,4 diz assim: Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Ou seja, ele estava sendo pressionado e ele começou a dizer: Não, eu não conheço, eu não sei quem é Jesus, não sei quem é essa pessoa que você está dizendo. E o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro, aqui diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Elisa, então você quer dizer para mim que se eu chorar já é um indício de que eu me arrependi? Não. Muitas das vezes eu chorei e eu não tinha me arrependido nada. Eu sabia que o que eu tinha feito era errado. Eu sabia que eu estava desagradando o Senhor, mas eu continuava na mesma prática, fazendo as mesmas coisas, porque arrependimento ainda não tinha sido gerado dentro do meu espírito. Mas sabe, queridas, quando essa ficha caiu e eu pude entender o que é arrependimento e o que é remorso, eu sou muito rápida para me arrepender. Eu sou muito rápida para analisar a mim mesma e entender que aquilo que eu fiz é errado. E aqui nesse texto de Mateus 26, fala claramente esse bate-papo que Jesus teve com Pedro. Eu queria que você lesse para você entender melhor. Eu estou falando aqui da última vez que ele negou, mas se você for ler o texto, ele negou 3 vezes. E eu gosto da ousadia de Pedro, sabe? Eu me identifico com Pedro. Pedro, ele era ousado. Pedro perguntava para Jesus: Pedro, se é tu mesmo, faz com que eu ande sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro negou, ele não saiu dali e foi se enforcar. Ele não saiu dali e foi continuar as mesmas práticas. Não, queridas. Ele voltou para próximo dos discípulos, a gente vê isso mais à frente, e foi estar com Jesus. Ele passou a fazer aquilo que era certo.
Pedro teve um arrependimento tão genuíno ao ponto de lá na frente ele ser crucificado por amor a Cristo de cabeça para baixo. Então, verdadeiramente, ele se arrependeu. Então, Elise, o que diz para mim se eu tenho remorso ou se eu me arrependi de fato de verdade? A mudança de comportamento. Se você muda de comportamento, você de fato de verdade se arrependeu daquilo que você estava fazendo. E lá em Atos, vamos para lá, para Atos, que a gente vai entender que sou eu quem me arrependo. Vamos lá? Em Atos, deixa eu só me achar aqui, porque eu não marquei. Atos 3,19, vamos lá. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, eu me arrependo para que os meus pecados sejam cancelados. Queridas, aquilo que foi cancelado não volta mais. Aquilo que o Senhor lançou no mar do esquecimento não volta mais. Muitas das vezes nós somos acusadas de coisas que nós fizemos, sabe? Nem sempre nós acertamos. Homens podem querer te julgar, homens podem querer jogar em rosto aquilo que você fez de errado. Mas sabe, quando isso acontece comigo, eu olho para a pessoa e digo assim, interessante. A Bíblia diz que Jesus não lembra mais disso. Por que tu tá lembrando? Olha Pedro aí. Elis Pedro. Por que tu tá lembrando? Nem ele lembra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Satanás ele não tiver mais nada para te acusar no teu presente, ele vai querer te lembrar do teu passado. Mas sabe, queridas, o passado já passou. Quando eu confesso Jesus como meu Salvador e a Bíblia diz que eu nasci de novo, eu não tenho mais pecado. Eu posso até errar no meio do caminho, por estar aprendendo ainda algumas coisas, mas a Bíblia diz que se eu me chegar até Ele confiadamente, Ele é fiel e justo para me perdoar. Eu não sei qual o relacionamento que você tem com teus filhos, mas aqui em casa, sempre que eu tenho um desentendimento com as minhas filhas por algum motivo, e é claro que isso é só aqui na minha casa, na sua isso não acontece, e as minhas filhas elas vêm e me pedem desculpa, queridas, eu nem lembro mais do que elas fizeram. Elas são filhas. Amém? Então, que esse arrependimento genuíno brote no seu coração e que você se achegue confiadamente diante do Senhor, até mesmo para que você possa se perdoar. Porque naquele tempo, de repente, você não tinha o entendimento que você tem hoje, você não conhecia a palavra da maneira que você conhece hoje e você não sabia das coisas que você sabe hoje. Então, que você venha ter Pedro como exemplo, não Judas. Judas traiu Jesus e ele não se arrependeu. De repente, se ele tivesse se arrependido, Jesus teria o perdoado e ele teria seguido com Jesus. Isso sou eu quem estou dizendo. Mas ele não fez. Mas Pedro fez. E Pedro foi perdoado e se manteve com Jesus. Amém, queridas? Pai, eu te rendo graças pela vida das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por entendimento, por sabedoria chegando na vida delas. E por arrependimento, Pai, genuíno sendo gerado no coração das minhas irmãs. E que a partir de hoje, Pai, elas possam caminhar mais confiante, sem olhar para trás, sem olhar para os seus erros do passado, mas entendendo que hoje elas são uma nova criatura e que a graça está disponível para que nós possamos ser perdoadas pelo Senhor. Amém, queridas? Um grande abraço e até o próximo vídeo.